Portugal há muitas mulheres em pânico por causa disto. Ora, veja. O alerta foi dado em novembro passado com a morte de uma mulher em França, vítima de cancro no sistema linfático. Na origem da doença terminal estaria o uso de implantes mamários de silicone industrial e não de uso médico. As bolsas romperam-se sem que a mulher se desse conta e o gel tóxico contaminou-lhe o organismo. A marca é só uma, o fabricante também, e o produto já foi retirado do mercado. Sabe-se, porém, que em Portugal, entre 2002 e 2010, foram vendidos mais de 3.000 implantes mamários deste mesmo fabricante francês. As autoridades de saúde portuguesas não afastam a hipótese de levarem a cabo uma recomendação geral para a retirada destes implantes. Já estou acompanhada pelo Dr. Ângelo Rebelo e também pelo enfermeiro Rui Rita. Olá, muito bom dia e obrigada por estarem aqui para dar os devidos esclarecimentos em relação a esta questão. Justifica-se este pânico? Não. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que é importantíssimo porque há milhares e milhares de mulheres que têm próteses de mama e que estão alarmadas com estas notícias. O que se passa é uma notícia de uma marca, em primeiro lugar, marca essa que foi alarmado desta vez imputando responsabilidades a uma mulher que faleceu com câncer da mama, mas, na realidade, em termos objetivos e científicos, ainda nada foi provado. Eu gostaria de lembrar... Porque no mundo inteiro, nós temos os números de Portugal, dizem que 3% das mulheres que têm implantes podem ser desta marca. Consideremos esses 3%, mas, por exemplo, vamos ao Brasil e são milhares de mulheres que também têm. E não há registro de mais nenhum caso. Esta fábrica, só para termos uma ideia, 87% das próteses fabricadas em França por esta marca são exportadas para muitos países. Mas há muitas outras nuances. Nós agora estamos a reportar este problema, esta situação em concreto, mas eu gostaria de lembrar que em abril de 2010 também houve problemas com esta mesma marca. E nessa altura também os organismos oficiais, tanto portugueses como de outros países, fizeram recomendações no sentido de suspender a venda e a colocação desta marca de próteses e dessas mulheres serem vigiadas. Corremos o risco, por exemplo, de... Nós sabemos que esta marca se chama, nome abreviado, PIPS, não é? Mas corremos o risco de algumas mulheres acharem que não têm um implante desta marca, mas no fundo têm. Ou seja, de repente, em alguns países, as próteses serem deste fabricante, mas com outro nome. Sim, isso é uma questão muito pertinente porque as grandes fábricas de próteses de mama estão situadas nos Estados Unidos, em França e no Brasil. As grandes exportadoras de próteses de mama são os Estados Unidos e França. O que é que acontece? Eles exportam com o seu próprio nome, mas também exportam próteses que depois são colocados outros nomes. Por exemplo, na Holanda tem o nome das próteses tem uma outra designação, que são as M-implantes. O que é que isto significa? São do mesmo fabricante? São do mesmo fabricante. Agora, o mais grave disto tudo é o que estava a dizer muito bem, que as pessoas muitas vezes nem sequer saberem o que é que têm lá dentro. Não sabem que marca é que têm, não sabem que tipo de prótese é que têm, não têm informação nenhuma. Aí começa o primeiro erro de uma mulher que vai fazer uma cirurgia de aumento de mama com colocação de prótese. Uma mulher, quando vai fazer uma cirurgia, isto é um ato médico. É um ato médico. Cirurgia. É uma cirurgia. É a colocação de um corpo estranho no nosso organismo. As mulheres devem, pelo menos devem, sair munidas com um cartão que identifique aquilo que tem, até por um caso de acidente. Pode chegar a um hospital e a equipa médica que recebe tem imediatamente que ver o tipo de sangue e também tem que ver se há algum implante. Todas as mulheres que querem fazer uma cirurgia de aumento de mama, ou seja, que tipo de cirurgia for, têm que fazer uma consulta prévia, têm que se pedir exames, inclusivamente nestes casos exames da mama, para saber se há alguma mamografia, ecografia, para saber se há algum impedimento da realização da cirurgia. E depois o mais importante disto tudo é que elas têm que ter um controle. E o controle passa por terem um certificado, é um cartão tipo um passaporte, tem vários nomes, que é entregue à pessoa que deve andar na carteira, não é? Que deve andar na carteira. Esse passaporte explica tudo. Diz o modelo, o volume, o lote, a série, porque o que é que acontece? Neste caso concreto que estamos a falar, desta marca, eles fabricam há muitos anos. E não quer dizer que todos os lotes deles tenham sido feitos com este tipo de gel que dizem que não é, que não é o indicado. Provocou a doença. Se as pessoas tiverem esse tal cartão, já sabem se têm esse lote ou se não têm esse lote. Uma mulher que faça um implante mamário
tem obrigatoriamente que sair com um bilhete de identidade da cirurgia que fez, que não é? Hoje em dia, nas próteses que nós utilizamos, não é só isso, mas é também um certificado de garantia. Um certificado de garantia vitalícia para as pessoas que põem este tipo de próteses. Nós sabemos que isto é um tipo de cirurgia cada vez mais procurado, o que obrigou, com certeza, esta técnica a evoluir muito rapidamente. Mas nem sempre assim foi. Nós temos, enfim, implantes quase arcaicos. Aliás, há um mito que eu não sei se é um mito urbano ou não, que é uma operação que se deve fazer de 10 em 10 anos para retirar o antigo e pôr o novo. Isso ainda é... Não. Isso é mito ou acontece? Não. De facto era. Os próprios fabricantes do silicone, nós temos que dividir o silicone em várias gerações, não da geração atual, mas o anterior, o antigo, era um silicone que os próprios fabricantes recomendavam que entre os 5 e os 10 anos as mulheres passassem a ser mais vigiadas e serem substituídas essas próteses, porque esse silicone não tinha as garantias de ter uma durabilidade vitalícia. O que aconteceu há cerca de 12, 14 anos para cá, houve uma evolução enorme na qualidade. Para evitar essa substituição, não é? Essa substituição era feita, sobretudo, porquê? Porque o gel de silicone era um gel mais líquido. A película que envolvia era uma película mais frágil. E o que acontecia em grande parte dessas próteses era elas não aguentarem muitos anos, romperem. E a outra coisa que acontecia era o gel passar através dessa membrana ao longo dos anos e perderem volume e para o organismo. E depois, a partir daí, obviamente que o silicone é um material seguro, é biocompatível, temos todos os estudos feitos e mais alguns de ser um dos melhores materiais que pode ser utilizado no organismo, mas ele não é para estar diretamente em contacto com o É para estar com o no corpo. seu para estar compartimento. dentro da sua cápsula. Eu sei que, para explicar exatamente o que é uma prótese, como é que ela está dentro do organismo, de que é que ela é feita, como é que ela protege o tal contacto com o organismo, trouxe-me algumas antigas. Eu trouxe algumas antigas. Já usadas? Sim, porque eu gostava de chamar também a atenção das pessoas uma coisa muito importante. Não são só as mulheres que põem próteses PIP que têm que ser vigiadas. Todas as mulheres têm que ser vigiadas. Todas as mulheres que fazem uma cirurgia, um implante mamário, têm que estar sujeitas a consultas médicas regulares e periódicas, exames de mama. Não é chegar, pôr, ir embora e estar feliz. Daí... Há uma vigilância que é obrigatória. É uma vigilância que é obrigatória. Isto por um lado. Por outro lado, as pessoas têm muito, infelizmente, a tendência de ir à procura do mais barato. E mesmo, só para as pessoas terem uma ideia da complexidade disto, mesmo dentro da mesma marca, podem haver silicones de várias qualidades, mais baratos ou mais caros. Claro que o mais barato tem menos qualidade do que é mais caro. E há pessoas que se deslocam a outros países. Há muita gente, mas há algumas pessoas que vão ao Brasil fazer vão a vários este tipo de cirurgia. Portanto, aí não têm depois acompanhamento nenhum a posteriori. Obviamente que isso é um erro, sob o ponto de vista médico, porque isto é um ato médico, é um ato cirúrgico, tem a ver com a integridade física, com a saúde das pessoas. As pessoas têm que ser acompanhadas. Não é chegar ali, meter a prótese, acabou, não. Eu lembro-me, dentro da minha experiência, ainda não foi há muito tempo, que eu, na minha clínica, recebi uma senhora que foi operada noutro país e que, passado um mês, teve uma complicação da cirurgia de prótese da mama. Já não voltou ao país, não é? Claro. Portanto, as pessoas têm que ser acompanhadas criteriosamente e têm que se fazer exames com regularidade. E não esquecer que é um ato médico. Conceição, vamos ter aqui a ajuda do Sr. Enfermeiro Rui Rita para nos ajudar a perceber exatamente. Isto eu dá-me ideia que é uma coisa que deve ser feita em consultório, quando uma mulher vai, ou seja, a paciente deve mexer nas próteses, deve perceber a consistência. Isso é importante, é muito importante. Eu mostro às pessoas o material que vai ser colocado dentro. Isto sem querer alarmar as pessoas, mas para chamar a atenção e para as pessoas terem conhecimento de que isto acontece. O silicone, apesar de tudo, continua a ser um material mais seguro. E eu trouxe alguns exemplos de doentes que eu operei, são muitíssimas mais, obviamente, de que eu tirei as próteses que estavam nelas com alguns defeitos e alguns problemas e que tinham que ser substituídos. Portanto, é relativamente comum ocorrerem esses defeitos, esses problemas e acontecer a substituição. Exatamente. Isto, por exemplo, é aquilo que nós chamávamos o gel de silicone antigo. Podem ver, é um gel líquido, de tal maneira que ele ainda está aqui a passar ao longo desta membrana e isto eram umas próteses que tinham quase 20 anos dentro da pessoa. Uma delas estava intacta, a vazar, a outra estava completamente rota e vazia, como pode-se verificar aqui.
ela estava rasgada já e portanto, aqui já se vê que está vazia, está não é? Vazia, e rota. Este gel estava todo cá fora. Deixe-me mostrar aqui melhor para verem lá em casa. É uma antiga prótese que, entretanto, se rasgou, tem 20 anos, com certeza a evolução hoje já nos dá outro tipo de próteses. Depois, lembrar que estas polémicas são cíclicas. A grande polémica com o silicone surgiu nos anos 90, em que uma grande fábrica americana foi também fechada, mas na sequência disso o que é que surgiu? Alternativas ao silicone. E o que é que essas alternativas deram? Piores resultados. Exemplos. Soro fisiológico. Próteses de soro fisiológico perderam... Água pura, não é? E perderam completamente o líquido. Estas próteses tinham 11 anos dentro da doente e que foram substituídas, mas a pessoa começou com 280 centímetros cúbicos de volume e agora tem este restinho de soro. Quem procura um aumento dos seios também procura que seja permanente, que não se vá, que não vá perdendo o volume e a consistência. Outros variedíssimos exemplos, estas são de poliuretano, que é um produto que envolve e que os fabricantes dizem que tinha algumas vantagens, mas na realidade elas perdem também o conteúdo e acabam por ter que ser substituídas. Deixe-me fazer aqui uma pausa antes de avançarmos para as próximas, porque tenho que lembrar lá em casa que hoje o nosso prémio garantido é extraordinário. São 5.000 euros. 26.500 estão na caixinha do jackpot. Os outros também estão muito bem guardados, mas não ficam por muito tempo. Perto da 1 da tarde já vou estar consigo a jogar o jogo da glória, a dar-lhe 5.000 euros de certeza. 760, 300, 600... é o nosso número da sorte. Pode ser. Pode mesmo ser o seu número da sorte. Por isso, ligue 760 300 600. 5.000 euros garantidos hoje. Pode subir mais. Nós, porque, enfim, queremos desmistificar esta questão, explicar às mulheres aquilo que também explica em consultório, não esconder nada, não dramatizar a questão, mas também, enfim, esclarecer o que é que está exatamente a acontecer, porque há muitas pessoas que se questionam sobre os implantes que já têm ou alguém que quer fazer. Fomos questionar algumas mulheres que assumem ter feito, algumas mulheres conhecidas e que na primeira pessoa dizem o que é que se passou com elas. Vamos ouvir o que tem para dizer a Carla Bahia. Eu fiz este aumento de peito que há 2, 3 anos, e quando recebi estas notícias das próteses, eu não fiquei alarmada. Não vou dizer que fiquei, porque eu tenho absoluta confiança no cirurgião que eu fiz, porque isto não foi uma coisa que me acordei e decidi, olha, hoje vou fazer. Foi uma coisa muito bem pensada, foi uma coisa que eu queria já há algum tempo e tinha alguns receios, e quando conheci o Dr. Ângelo Rebelo, ele tirou-me todos os receios, tirou-me todos os medos, e foi uma coisa que eu já não pensei mais. Vamos para a frente e vamos fazer. Fiquei muito satisfeita com o resultado e não fiquei nada alarmada, nem sequer telefonei ao doutor, não fiz nada, porque eu sei que se fosse, porventura, alguma dessas próteses, ele era o primeiro a ligar para as pacientes dele e para tentar resolver o problema. Portanto, não estou nada preocupada, nem nunca me preocupei com esse assunto. Testemunho de uma mulher que já fez, que assume que fez, e há pouco falámos aqui de uma questão muito importante que é preciso sublinhar novamente. Nenhuma mulher, independentemente do cirurgião que escolhe, deve partir para isto sem fazer previamente exames às suas mamas. E sem saber o que vai pôr. Porque se, por um lado, nós andamos a alertar as mulheres que devem fazer exames diagnósticos, mamografia, ecografia, depois não podem partir para um ato cirúrgico destes sem ter vigiado as suas mamas. A propósito disso, eu gostava de também revelar estudos feitos, vários estudos, que demonstram que as mulheres portadoras de próteses de mama têm menos de 30% de probabilidades de adquirir o câncer da mama. Vários estudos. Os estudos não são... Há estatísticas feitas. Há estatísticas, mas não se conhece a razão ainda. Há várias coisas que apontam. Uma delas é
criar-se, porque no fundo está-se a colocar um corpo estranho, que haja uma resposta imunitária por parte do organismo que possa eventualmente também defender. O órgão pode eventualmente estar mais preparado para reagir a um corpo estranho, porque foi chamado a que isso acontecesse e, como tal, a imunidade está mais preparada para o que der e vier. Agora, vamos centrar-nos aqui nas próteses da polémica. Estas são PIP. Isto é um exemplo. Esta doente tinha estas próteses PIP com 10 anos. Se virmos, elas não têm nada de especial. São umas próteses, ainda por cima com 10 anos dentro do corpo da doente, dentro da mama, são próteses que não têm problemas aparentemente. O que acontece é que esta senhora teve a informação, isto foi já de abril de 2010, e recorreu à minha consulta a dizer, olha, eu por uma questão de prevenção, eu quero trocar, e foi isso que fizemos. Eu gostava de dizer uma coisa muito rápida. Os médicos, os representantes deste tipo de próteses, não podem ser responsabilizados de nada. Então, se alguma mulher quiser responsabilizar porque também não correu bem o implante com uma prótese PIP, quem é que vai responsabilizar? O fabricante. Só o fabricante. O fabricante em França. É o único que é responsável. Com certeza que tanto os médicos, os cirurgiões que utilizaram estas próteses, como os representantes o fizeram de boa fé. Nunca estavam a comprar um material e a colocar um material que achassem que era nocivo. No seu consultório usa várias marcas? Não. Eu procuro aferir, uso uma mesma marca com vários modelos. São as próteses da nova geração de silicone, que são estas que estamos a ver aqui. E estas são as tais em que o gel é coesivo, os tais em que a fábrica dá uma garantia vitalícia para a qualidade. Eu chamo a atenção que não é só a marca com que eu trabalho que faz isto. Todas as marcas conceituadas internacionais têm este procedimento de qualidade. Mas da sua experiência chegou à conclusão que estas eram as mais... São umas com que eu trabalho, as mais seguras. Têm qualidade, têm segurança. E eu posso mostrar aqui uma coisa interessante. Ainda não pode. Eu sei que coisa interessante é que me vai mostrar. Estamos todos, todas e todos, curiosos em relação a isso, mas eu quero que ouçamos mais um testemunho de uma mulher que assume ter feito implantes. É verdade, eu fiz dia 3 de março implantes mamários. Fiquei um bocadinho chocada com a notícia que decorreu pelo mundo inteiro sobre os implantes da PIP. E corri logo para o meu passaporte e fui averiguar e não tenho essa marca no meu corpo, o que me deixou muito descansada. Mas a verdade é que eu aconselho mesmo as pessoas a fazerem, porque isto é algo que é muito importante para nós. Sentimos-nos muito mais felizes, muito mais mulheres, muito mais sensuais. Isto até é bom, até para nós quando estamos assim com os menininhos ao lado, não é? A gente está na discoteca e a gente vê logo os olharzinhos dos meninos e isto fica logo ao máximo. Vale a pena uma semaninha de sofrimento, não há mais. Pronto, vou-vos mostrar o meu passaporte, como está tudo bem. Realmente eu não tenho essa marca. Pus 345 ml, o que quer dizer que eu não tinha nada. Não havia nada aqui neste corpinho. Era completamente uma tabuazinha de engomar. Mas aconselho toda a gente a fazer. Desejo também os meus votos para que corra tudo bem para as pessoas que realmente descobriram que tiveram esta marca no corpo. Vai correr tudo bem, vocês vão ficar lindas, maravilhosas na mesma e isto vai ser já uma lufada de ar fresco. Beijinhos a todos. Reconheceram-na certamente, é Veríssima, participante de um reality show que está mais feliz que nunca com as suas maminhas novas e que dá aqui o seu testemunho, mas fez muito bem. Ela foi a correr para o tal passaporte, verificar, portanto, anda ali com o passaporte bem guardado, não escondido, e é assim que deve ser. Que deve ser, e volto a chamar a atenção, seja que tipo de prótese, que marca seja que a pessoa tenha, tem que ter consultas e vigilâncias periódicas. E a periodicidade, depois de um ano, deve acontecer de quanto em quanto tempo? Eu faço anualmente com os meus doentes. Todas as suas doentes que puseram próteses continuam ano a ano a ir ao consultório verificar? No primeiro ano são vistas muito frequentemente, mais vezes. A partir do ano são vistas todos os anos.
Muito bem, tenho que dizer e lembrar que nós hoje estamos aqui com a caixinha dos Reis Magos com um prémio extraordinário. Os nossos Reis Magos deixaram-nos aqui 5.000 euros garantidos hoje para o Jogo da Glória. Portanto, com quem eu falar perto da 1 da tarde, já ganhou 5.000 euros, pode até ganhar mais, pode ir ao jackpot que tem 26.500, por isso ligue 760 300 600. E antes de passarmos àquela curiosidade que eu acho que vai ilustrar bem esta questão do silicone, das próteses, eu convido a ver mais um testemunho. Neste caso é o testemunho da Maia. Naturalmente, quando soube destas últimas notícias e tendo eu feito implantes em 2011, fiquei naturalmente preocupada. Numa primeira fase, porque depois refleti. E ainda antes de falar sobre o cirurgião que me colocou os implantes, o Dr. Emílio Valles, eu refleti e pensei, eu tomei todas as precauções antes de fazer esta cirurgia. Ou seja, fiz os meus procedimentos médicos, fazendo as ecografias mamárias, fazendo a mamografia, informando-me com o meu cirurgião sobre a metodologia que íamos seguir, sobre a qualidade dos implantes, o tamanho dos implantes. Portanto, foi tudo feito. Houve um trabalho prévio antes de ir para a sala de operações. O meu conselho é que, de facto, as mulheres devem cuidar-se, é importante ter um corpo são em mente sã, nós somos um todo, não somos só a parte espiritual, somos também, temos um corpo que é o veículo da alma, portanto temos que nos cuidar também, mas que o façam não apenas pelo lado estético, mas também pelo lado clínico, se informem bem daquilo que vão fazer para viverem bem e em segurança. Portanto, minhas amigas, não há que ter medo, as coisas acontecem, são sinais para nós termos mais cuidado. É isso, mas fora disso, não há mal nenhum em cuidar de nós. Muito importante a informação, muito importante o diagnóstico e já percebemos que o Dr. Ângelo Rebelo passa algum tempo com as suas utentes, as suas pacientes, no consultório a explicar. Eu imagino que as mulheres tenham muitas dúvidas, que surjam mais dúvidas ainda em consultório. E que agora a grande pergunta seja de que é que isto é feito, o que é que está cá dentro, se isto rebenta, e que resistência é que isto tem. Quer mostrar? Sim. O fazer uma cirurgia de prótese de mama hoje em dia é importante que as pessoas saibam que é seguro pela qualidade do silicone que é utilizado, pelas técnicas que são usadas, pelo tipo de anestesias que são usadas. As minhas doentes, a partir do dia seguinte, estão a fazer quase tudo, estão a fazer a vida normal. Como disse uma das testemunhas que entrevistaram, o máximo para aí uma semana tem algumas limitações. Agora, para demonstrar que este silicone não tem nada a ver, bisturi, não é? Não tem nada a ver com o silicone antigo, vamos cortar. Vamos cortar esta prótese, que é o pior que se poderia acontecer, quando claro, as pessoas perguntam como é que elas rebentam. Sim. Não rebentam porque são sujeitas a testes, só um bisturi de grande pode resistência, cortar. não é? E o que é diferente? É este tipo de gel. Este tipo de gel... Nós estamos a falar de um líquido. Não é líquido. Posso? Pode. É tipo... Isto é consistente, é pastilha elástica. Aquele que viu na primeira prótese é um líquido. Que é dentro, água, não é? Que se perdeu. Óleo de soja, enfim, havia vários, não é? E este é um gel que se chama gel coesivo, que dá a ideia de que rebenta e espalha-se imediatamente pelo organismo, isso não acontece. Com este gel é impossível. Mesmo que isso aconteça, é possível reagir a tempo. Sim. E evitar que haja uma disseminação pelo organismo. Isto para acontecer tem que ser um acidente gravíssimo. Muito rapidamente e para terminar, ouvimos ontem notícias de que eventualmente o Hospital de Coimbra ia começar a remover as próteses PIP a algumas mulheres. O que é que acontece? São removidas e as mulheres recebem uma prótese nova, mais segura? Na minha forma de ver e na minha forma de trabalhar, obviamente que todas as próteses que são removidas têm que ser substituídas. Porque Sob pena da mulher ficar com um peito destruído. Fica com a deformação. O que para a sua autoestima também não é... Volta à estaca zero ou pior ainda do que estava. Todas elas têm indicação para ser vigiadas, nem todas este tipo de próteses têm indicação para ser substituídas, vai-se avaliar medicamente. Se tiverem indicação, o que é proposto e o mais correto é fazer a substituição. Na sua opinião, e para conclusão, não há razões para alarme, o que há razões para as mulheres
serem sempre, independentemente da prótese, vigiadas neste pós-operatório? Não há razões para alarme. O próprio governo francês, as autoridades sanitárias, dizem que é sobretudo uma medida preventiva, não uma medida de emergência nem de alarme. Os brasileiros dizem a mesma coisa, os australianos dizem a mesma coisa e o próprio governo português, a Direção-Geral de Saúde, fez um comunicado a dizer as pessoas devem ir ao seu médico, devem procurar o seu cirurgião, devem ser vigiadas. Mas não entrar em pânico. Resta-me agradecer ao Dr. Ângelo Rebelo e ao enfermeiro Rui Rita que aqui estiveram nesta conversa que espero que tenha sido esclarecedora sobre esta questão. Muito obrigada, um bom ano e um aplauso para estes senhores.